E aí, gente, estão gostando da live? Eita. E aí, gente, estão gostando? Voltamos. Eu não sabia que tinha esse negócio de tempo, não. Gente, eu sou muito antiga nesse negócio de tecnologia, hein? Peço, sou péssima. Tem, infelizmente. Eu também não acho legal. Tá, assim, só terminando. Deixa o pessoal entrar, né? Porque eu acho que eu tinha quase umas 60 pessoas. Pra todo mundo. Ninguém perder nada. Vão mandando as perguntas para vocês, gente, que eu já vou abrir para perguntas. Pode mandar aqui ou até aí nos comentários também, tá? Deixa eu só... Posso responder um coleguinha que falou ali, do currículo inglês? Pode, Pode. pode. Usa de uma forma coerente, tá? Mas não tem modelo específico, não. Pode seguir a mesma estrutura. Só cuidado com a tradução, né? Você não traduz nome de instituição. O que mais? Tem algumas coisas que você não precisa traduzir. Aí você pode pegar essas dicas no Google, né? A Érica Belmonte também, ela tem um material bom que eu pego também com ela, gente, porque como eu falei, meu inglês não é maravilhoso e às vezes eu faço currículo em inglês e eu pego muita dica lá, então a estrutura é a mesma, mas cuidado na hora de traduzir, tá? Deixa eu responder aqui o Léo Blitz. Então, Léo, olha, algumas empresas, mas é muito pontual, assim. Você vê um brasileiro subindo de carreira em bandeira estrangeira. A maioria esmagadora é 2ON e 2OM. Para oficial e moço e moço. Eu já vi um onde eu trabalhei virar marinheiro, mas era só um porque apareceu uma vaga. Agora, acontece, mas é difícil, sabe? E às vezes, e assim, nunca é pela capacidade, porque eu já trabalhei com excelentes brasileiros, excelentes oficiais brasileiros, assim como guarnição, e oficiais e guarnição estrangeiras que não eram bons oficiais, mas que, devido à política da empresa, não havia promoção para brasileiros, tá? Não Maria, é me... você acha que essa questão de falarem que a gente é caro para as empresas, você acha que isso justifica a gente não ter oportunidade? Carinha, eu nunca parei para colocar no papel, sabe? Nunca parei para colocar no papel. Eu não tenho muito bem o quão mais caro nós somos. Eu não tenho esse conhecimento, mas isso é uma verdade propagada aí, né? Assim, há muito tempo. Mas assim, nada impede você de fazer uma carreira internacional, Luiz. Por exemplo, por incrível que pareça, tem empresas que operam na costa brasileira e não promovem brasileiros. Mas se você se candidatar pelo site deles internacional, assinar um contrato internacional, você é promovido em 3 embarques, a primeira oficial de náutica. Isso foi me oferecido. Uma empresa estrangeira veio no meu LinkedIn, me ofereceu para participar de um processo, eu participei, foi a TK, né? Participei do processo. Por exemplo, empresas de LNG aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma expectativa de promoção, mas a TK falou assim: se você quiser, a gente te promove em 3 embarques a primeira oficial de náutica. Então, assim, não existe limites para sua carreira. Os limites vai ser você que vai colocar, sabe? A, Principalmente quem trabalha, eu falei isso numa outra live, quem está no LNG hoje tem muita oportunidade de trabalhar fora do país, porque é um ramo que está crescendo muito e que tem pouquíssimos profissionais com experiência na área. Então, assim, já fui sondada 2 vezes por empresas internacionais. Ainda não acho que é o meu momento de ir, eu ainda quero ter algumas outras experiências aqui no Brasil, mas quem tem vontade de ir, assim, nossa, é mais fácil, é mais fácil. E eu sempre coloquei na minha cabeça, o Brasil não é só a costa brasileira que tem marítimo, tá? Tem um mundo aí para a gente navegar, tem muitas empresas. A partir do momento que você faz um contrato internacional, você já pega a manha como é isso, como é que tem o contato das outras empresas. Então, vai embora. Não se limite ao Brasil. Nunca se limite ao Brasil.
Nunca se limite a nada, na verdade, sabe? Seja a pessoa mais diversificada que você pode ser. É assim que eu penso, é assim que eu penso. A gente estava falando do LinkedIn sobre as postagens, né? Então, gente, poste, use da sua criatividade. Se quiser ajuda, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Eu pedi muita ajuda também. Continuo pedindo, tá? Eu dou super apoio. Olha a Laís aí. Sou super, super fã da Laís. Então, gente, é isso. A gente está aqui na Marinha Mercante para se ajudar, para se unir como nação mesmo, povo brasileiro, para proteger a nossa Marinha Mercante. Se hoje a gente tem uma Marinha Mercante que não é tão boa quanto nos anos 70, foi porque a geração não cuidou dela como deveria. Então, assim, é obrigação de cada mercante não só pegar seu dinheirinho e gastar, mas também dar algo de volta. É assim que eu penso, sabe, Karine? Você tem a obrigação de dar algo de volta ao seu trabalho, à sua área. Você na psicologia, entendeu? Oferecer algo. Nós, como marítimos, na minha opinião, temos a obrigação de cuidar da nossa marinha mercante, tá? Então, não é só pegar o dinheiro, torrar, só lembrar que trabalha embarcado quando tá chegando o pré-embarque. É sempre oferecer algo, sabe? Sempre ajudar o marítimo. O marítimo não está aqui para se esfaquear, como eu já ouvi muito, está aqui para se ajudar. Quanto mais unidos nós formos, muito melhor para nós. Muito melhor para nós. E lembrando, gente, você está sempre concorrendo com outro profissional, não adianta você não querer ajudar, você não vai tá concorrendo naquele processo sozinho, entende? Então, assim, tenha postura, não quer indicar, como já falamos, que é delicado, né? Encaminhe, oriente, né? Como a Maria faz, mostre o caminho das pedras para quem está começando, para quem está perdido. Imagina profissionais de 20 anos na empresa, por onde essa pessoa vai começar? Nem todo mundo tem como investir numa consultoria. Então, é dessa forma que vocês conseguem se ajudar e se tornar um profissional melhor. E você pode ser um referencial. Maria já é um referencial no mercado. O que falta para você ser um referencial, entende? É dessa maneira. Não colocar a responsabilidade da sua carreira na empresa, na mão da empresa e na mão da consultora e na mão do colega, porque não é dessa forma, né? Então, é muito importante. Não se limite, tipo, quando você começa a trabalhar com tripulação estrangeira, você vê marinhas mercantes sem navios. O Eric também falou isso numa live, que ele tá até aqui, ele tava. A Croácia, a Polônia, eles não têm mais navio. Então, a função deles é embarcar em navio de outros países. Não vamos deixar isso acontecer com a gente, sabe? Não vamos perder força dessa forma até que a única opção que a gente tenha seja embarcar no navio de outras bandeiras, que não existe mais navio bandeira brasileira. A gente tem que ser engajado na política. A política é uma das únicas formas reais de mudança para que a gente tenha mais força. Mas para que a gente tenha uma força política, a gente precisa ser unido. E a gente precisa ser engajado na nossa profissão. Coisa que falta muito no marítimo. Mas falta em peso, sabe? Nós não temos mais representação política no Congresso, não temos deputados federais no nosso lobby. Isso é muito importante, sabe? Então, é o caminho é a gente engajar, é a gente saber os nossos direitos e a gente se unir. Eu acho muito importante isso e falta muito isso na Marinha Mercante brasileira, não só na brasileira, como também a de outros países. A gente ainda tem uma vantagem que a gente tem um sindicato, outros países não têm um sindicato. Então, assim, eu nunca fui unido, mas isso não precisa ser uma verdade para sempre, né? Não precisa. Bom, gente, tem a pergunta de dicas para se recolocar depois de uma gravidez, Karine. O que você pode falar sobre isso? Então, primeiro, ela quer continuar na mesma área, não quer. Ela foi desligada quando ela voltou da licença maternidade e assim, e precisa se atualizar, né? Então, ela revisar o currículo, lembrando que o currículo não precisa ser muito extenso, na parte da experiência sempre colocar da mais recente para a mais antiga e continuar o networking dela, né? Networking aplicando para as vagas. Então, assim, Aqui, ela aqui, ó. Andrade Adriana G. Você era marítima, Adriana?
Você quer continuar a ser marítima ou você trabalhava em terra? Qual é a sua função? Engravidei depois que fui demitida. Ah, tá. Você já está em processo de recolocação? Já está procurando? Mas você é marítima, você trabalhava embarcada. Está procurando. Se você quer continuar como marítima, você, dependendo da idade do seu filho, você tem que ter uma rede de apoio em terra, senão você não vai dar conta de trabalhar com qualidade, né, a bordo. E procurar escalas menores, né, para poder você ficar menos tempo longe do seu bebê. Então, tem que traçar essa estratégia, pesquisar as empresas que têm uma escala 14, 21, e eu acho que já acho muito, e ver aí e a rede de apoio. Quem vai ficar com o seu neném, né? E porque até isso vai ser questionado na sua entrevista, né? Porque a gente tem ainda, infelizmente, várias perguntas preconceituosas, machistas, que não seriam feitas com o pai, né, recém voltado da licença, ninguém perguntaria com quem ele iria deixar o filho, mas eles vão perguntar. E você tem que ter um argumento que vão vencer. Não, vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a babá na casa da minha... Mas assim, você vai ficar fora 14 dias, no mínimo, né? Então, você tem que ter essa estrutura e começar a fazer a sua estratégia. Qual escala que você quer? Se você não quer trabalhar embarcada, de que forma a sua experiência offshore pode agregar encargos de terra, analista de operações, a gente vê muito coordenador de operações, né? Então, você tem que ver como e em qual cargo você quer retornar ao mercado. Co- Respondi? Ainda co- tem dúvida? Tem mais alguma dúvida, Dariana? Vai ser a hora. Infelizmente, mas a gente tem que estar preparada para isso, Adriana. Fazem, fazem. Tem mais alguma dúvida, Adriana? Manda aqui a pergunta. Mais alguém? Todo mundo vai revisar o currículo amanhã, vai ficar com aquele LinkedIn lindo. De nada, Adriana. Boa sorte para você, tá? A Renata Reimão mandou aqui como expor as regras do STCW diferenciando do cargo. Expor as regras. Não entendi. Não entendi Travou para mim. pra mim. Ah, Acho que ela quer saber assim, por exemplo, a minha regra 2/1, né? Aí, tipo assim, a regra dos maquinistas geralmente é 3/1. e Aí, geralmente, por exemplo, 3/1, ele pode ser tanto um maquinista, segundo o oficial de máquinas, como até um subchefe em embarcações menores. Acho que é e mais ou menos isso que ela quer saber. na dúvida, faz o seguinte, para você não ter que encher o seu currículo de nomenclaturas e poder ficar confuso, quando for mandar o currículo, anexa o seu certificado de competência e a sua CIR. Que aí a recrutadora vai avaliar ali qual a potência que você, né, da embarcação que você pode assumir como subchefe ou não. Isso. Função cargo e não falam do STCW. O seu currículo, o seu certificado de competência e a sua CIR. Que ali eles vão avaliar qual categoria você pode assumir de acordo com o tipo de embarcação deles. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Nada. Sem pergunta. É interessante fazer uma carta de apresentação em anexo ao invés de desenvolver um e-mail com um corpo muito extenso. Carta de apresentação só se for solicitado, tá? E você não precisa desenvolver um texto extenso. Para se apresentar, 3 linhas. Por exemplo, eu, Karine, psicóloga, gestora de RH, inglês avançado, 10 anos de experiência de recrutamento em empresas de grande porte, cursos de avaliação psicológica
Reside em Macaé disponível para mudança. Tá? Isso aí dá umas 3 linhas. Você não precisa fazer textão. E carta de apresentação, só se solicitar. Será que algumas empresas... Não entendi. O que o Marcel perguntou? Será que algumas empresas... Ele falou que algumas empresas pedem o curso, o SES e o SER, para moço marinheiro, mas o certificado pela Marinha só pode ser liberado para, oh meu Deus, contramestre para cima. Bom, são problemas entre empresas e realmente isso é complicado, né? A empresa interpreta de um jeito que não está escrito no STCW. Gente, eu nem sei como é que a Karine pode falar isso. Eu sei, e assim, eu tenho uma questão da época que eu trabalhava na consultoria, que as empresas pediam CBSP e o Marítimo falava que o CBSP da Marinha, que o curso que ele fazia na Marinha era equivalente. Gente, isso era uma briga, e as empresas não entendiam, a gente mandava normal e as empresas não entendiam. Resumindo, tinha que ter o CBSP. Então, é aquilo, cada empresa tem um critério, e elas vão acrescentando certificados, porque assim, na dúvida, como a pessoa não pesquisa, não tem conhecimento, na dúvida, pede, para a gente não tomar multa. Na dúvida, vai pedindo coisas a mais, além do que realmente a categoria precisa, né, Maria? Isso acontece Sim. muito. Olha, Marcel, na empresa que eu trabalhei, o marinheiro, ele tinha o SES, mas com o certificado do ICN. Não estava Sim. endossado pela capitania, porque não podia ser endossado, porque só podia ser endossado se ele fosse contramestre, e ele conseguiu embarcar. Eu não sei se as empresas estão exigindo o endosso da capitania. Ele só tinha esse do ICN e ele estava lá. Não sei se responde a sua pergunta. Ai, Ai, obrigada, Laís, querida. falou que é a melhor live para ela. Muito obrigada. Tem alguma outra pergunta aqui? A questão do 2/5. Sim, Cleo Costa. Sim, esse curso pode ser feito em instituições privadas, como o ICN. Eles vão te dar um certificado, só que esse certificado não vai ser o endossado pela capitania, né? Não vai ser o 1034 da capitania, naquele modelo 1034. Mas, na empresa que eu trabalhava, que era a Gola, ele estava lá embarcado só com esse. Pois é, eu nem sabia que o do ICN não precisava endossar, dependendo da Não, categoria. na verdade não é que não precisa, precisa. O problema é que a capitania não endossa se você não for contramestre. Se você for moço ou marinheiro, ela não vai endossar, porque só é exigido para contramestre, então ela só vai endossar o do contramestre. Então, mas você pode ficar com aquele certificado de uma instituição privada e conseguir. Pelo menos o marinheiro que trabalhava comigo era isso que ele tinha. Todos os marinheiros que eu atendo ou que eu já indiquei, quando tem, eu nem sabia que não era endossado, as empresas aceitam. Tá vendo? Ele já viu por empresas que não aceitam. Aí já é bem mais complicado. É verdade, entendi. Essa questão de certificação também tem muito detalhe, né? E às vezes as pessoas, por falta de informação, eu falo até do RH mesmo, né, do gestor, a gente perde bons profissionais porque fica preso e não tem a confirmação. Aí, na dúvida, não contrata. E aí, Isso mesmo. O CBSP tá no nosso CBS1, que é a salvatagem. O Hilt realmente não tem. Mas assim, a gente tem que fazer de novo. Eu fiz de novo. PSP, Eu tenho o CBSP e tenho o TBS1. sim, era uma briga com os clientes, eles não aceitavam. Nossa, a gente questionava, era uma luta, uma luta. E até hoje, com certeza é, com certeza. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, façam networking. Eu sei que é difícil, às vezes você fica com vergonha. De 10, um vai responder, mas aquele um pode te dar aquela informação que você precisa. Não é pessoal, não é com você. Eu também fico sem informação, as pessoas também não me dão retorno. E tudo bem, sabe? Assim, seja educado, tenha bom senso, manda aquele, como a Maria falou, pega um assunto em comum, viu a vaga, oi, vi a vaga, já fiz o cadastro.
Então, assim, dá trabalho, não vai cair do céu, né? A Maria está aí para provar isso. Então, assim, hoje é um desafio muito grande. Eu tenho visto essas semanas pouquíssimas vagas e eu procuro isso todo dia, né? O LinkedIn é o meu Facebook, né? Então, eu estou nele 24 horas por dia e não está fácil. O problema não são vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Se vocês percebem que tem que desenvolver alguma competência, alguma habilidade, procura algum livro sobre isso, algum artigo sobre isso. Não precisa ser curso caro. Cara, a internet, ela tem conteúdos comuns, tem que ver a qualidade também, né? Porque tem muita coisa aí, vê qual é a fonte daquilo, né? E busque conhecimento. As perguntas sobre a pandemia vão aparecer na entrevista. O que você fez durante a pandemia para se qualificar? Como é que a pandemia impactou na sua vida? Quem está há 2 anos sem trabalhar, 3 anos, como é que você se manteve financeiramente? Então explica, fui Uber, fiz bico, fiz comida para vender, fiz salgadinho. Você tem que estar preparado para isso. Eu acho que um assunto importante, a gente não citou sobre a pretensão salarial, né? Muita Uhum. gente, para finalizar, tem medo de dizer uma pretensão salarial. Ai, tá muito acima, vão me tirar do processo. Ai, tá muito abaixo. Não. Isso mostra maturidade profissional, né? Não adianta você dizer, eu escuto demais, eu aceito qualquer coisa, eu quero é trabalhar. Daqui a 1 mês, 2 meses, você vai estar insatisfeito com aquela qualquer coisa. Por quê? Tem que valer a pena você sair para trabalhar dentro de casa. Então, assim, você ganhava 12 mil. Eu dou um profissional offshore, ganhava 12.800 na última empresa. A pretensão dele é 10. Aí ele, tá bom? Eu falei assim, tá bom para você? Você vai ficar satisfeito com os 10? Você já pensou, já botou na ponta do lápis suas despesas fixas, suas despesas variáveis? Você vai estar satisfeito? Mesmo porque ele tinha 18 anos de empresa. Então ele sabe que ele teve uma trajetória naquela empresa para chegar nos 12.800. E ele, com bom senso, sabe que 12.800 talvez hoje fique difícil para ele ganhar. Então ele já reduziu para 10. Mas aí na entrevista, alguém pode perguntar para ele, mas se você não ganhava 12.800, por que com 10 agora você vai ficar satisfeito? Ele vai dizer, não, porque eu realinhei a minha vida financeira, isso vai atender a minha expectativa, os outros benefícios também são considerados importantes para mim, por isso que 10 atende a minha expectativa. Entende? Então, assim, tem que ter maturidade. Tem sites que você consegue pegar faixas salariais do seu cargo. Então, coloca assim, na faixa, em torno de 5 mais negociáveis, né? Então, assim, isso mostra maturidade. Não deixar na mão da empresa definir isso. E ninguém vai deixar de te contratar porque sua pretensão é 5 e eles oferecem 4. Eles vão te oferecer 4. Aí cabe a você aceitar ou não. Agora, se a sua pretensão é 5 e é 2, aí você vai estar fora do processo, entende? Mas também Karine, não vai entrar porque você vai estar insatisfeito. Karine, a Jussiara está perguntando sobre o vídeo, a vídeo entrevista. O que falar? Qual é a nossa opinião? Enquanto você responde, eu vou pegar meu carregador, tá? Porque vai acabar minha bateria. Então responde aí que eu vou pegar meu carregador. Então, o vídeo currículo geralmente é em torno de 1 minuto e meio, 2. Então, assim, breve, uma apresentação breve sua formação acadêmica, se você tem domínio de algum idioma e pelo menos as últimas empresas que você trabalhou. E aí, o que você tem que levar em consideração? Se a empresa te pedir um vídeo currículo, você vai lá e vai pesquisar sobre a empresa. E aí você vai alinhar o seu vídeo currículo com o perfil que a empresa está buscando e com o perfil da empresa. Então, 1 minuto e meio, apresentação, tempo de experiência, domínio do idioma e algum desafio. Ah, já viajei para o exterior, já participei de comissionamento. E aí você pode treinar, né? O bom do vídeo currículo é que você pode ir treinando até ficar do jeito que você se sente confortável. Pegar da cintura para cima, não ficar muito próximo, num fundo neutro, né? Com uma vestimenta de uma entrevista mesmo que você tivesse presencialmente. Então, eu tenho uma orientação que eu passo para eles, ó, nitidez na imagem, iluminação, postura, linguagem. Então, evitar erros de português, vício de linguagem, né? Tem gente que tem isso, né? Esse vício de linguagem tira o tempo do vídeo. Então, mencionar formação acadêmica, seus objetivos e competências, os resultados de destaque. O que é de destaque na sua carreira? O que foi mais importante? Então, é isso.
tá? E até 1 minuto e meio. E o que é mais importante, não adianta você dizer, por exemplo, meu nome é Karine, eu sou natural do Rio de Janeiro, comecei minha carreira no Rio de Janeiro como operadora de telemarketing. Não, porque hoje eu já estou procurando vagas como analista de RH. Então, esqueça as experiências que não fazem mais sentido para aquele seu objetivo profissional. Mesmo que você se orgulhe delas, não cabe no currículo de 1 minuto e meio. Entende? Com certeza. Eu já fiz um vídeo currículo e foi isso. 1 minuto e meio é para você alinhar suas experiências com o que a empresa quer. E acabou. Era para um barco lançamento de linha. E o que eles queriam era, estavam interessados no meu DP avançado e alguma experiência offshore. Então eu só falei das minhas experiências offshore. A experiência em graneleiro nada acrescentava, gente. Entendeu? Exato. Então, assim, era só isso que eles ficavam interessados. Teve uma triagem antes. E aí a recrutadora me falou, olha, o que a gente está interessado para você colocar no seu vídeo currículo é você alinhar essa sua experiência de offshore, seu DP avançado, com o que a gente espera. Então, assim, é isso que a Karine falou. Você tem que alinhar a sua experiência com o que a empresa faz, qual é a área dela de atuação. Deixa eu ver. Como enviar currículo com uma recomendação de um colaborador de dentro da empresa? Ele tem que te orientar como é que você manda. Ele que tem, que se ele te autorizou a mandar em nome dele, você fala, fulano, como é que eu faço? Eu menciono o seu nome, eu falo que eu estou encaminhando por indicação de fulano, geralmente é assim. Tá? As empresas costumam fazer entrevista online? Sim, e cada vez mais agora. A gente percebeu que não precisa do cara vir lá de longe para vir aqui em Macaé para falar o que você pode falar por vídeo. Principalmente nas fases iniciais do processo. Tá? Como se comportar como se estivesse na presença do recrutador, tá? Roupa passadinha, cabelo cortado, alinhado, neutro, fundo neutro, sem ruído. Então, é assim, tá? Evitar interferências externas. E a postura é a mesma, tá? E hoje, cada vez mais, vai ser parte da rotina, tá? Com certeza. Bom, gente, para finalizar a live, eu gostaria da Karine falasse um pouco do serviço dela de consultoria, para quem estiver interessado, o que o serviço abrange, como é que as pessoas podem te procurar com contato profissional. Então, eu, como falei, por 10 anos fui recrutadora e há 4 anos e 9 meses eu faço consultoria de carreira. Então, a consultoria ela oferece desde a revisão do currículo, do perfil do LinkedIn, prepara vocês para as entrevistas e faz o Job Hunter, que é o mapeamento das vagas. Então, tem os serviços isolados e tem o pacote. Hoje, a demanda está muito grande. Então, assim, atendo muitos profissionais, tem alguns em processo seletivo, outros com ASO pronto, enfim. Então, são esses serviços que eu ofereço. Para quem não há um valor definido, tá? Quanto é? Depende do profissional, depende da demanda de tempo que aquele perfil vai me caber, né? Se é um currículo que eu vou ter que começar praticamente do zero, se é um LinkedIn que eu vou começar praticamente do zero, é um outro valor. Se é um profissional que já tem um currículo pronto, é outro. Então, assim, tem o meu site, que é Karine Bessa. Nem eu sei no site, ó. H.com.br. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Karine.com.br e lá também tem um pacote trimestral. Esse valor é fixo, R$ 39,90. E nesse serviço eu vou te dar a ferramenta para que você faça as suas atualizações. Então, eu vou te dar vários modelos de currículo, eu vou te dar um guia de mais de 10 páginas para você fazer o seu LinkedIn, te dar um guia de vídeo currículo, te dar um guia de como se comportar numa entrevista, como fazer network, entende? E aí, o seu currículo vai ficar no meu banco de dados. Toda vez que alguma empresa me pedir alguma indicação e seu perfil for aderente à vaga, eu vou mandar o seu currículo sem nenhum custo extra, tá? Então, pode acessar o site karinebessarh.com.br e o LinkedIn também, que é Karine Bessa. Podem me adicionar. O Instagram, eu vi que muita gente me adicionou, mas o meu Instagram, gente, não é profissional, ele é particular. Eu não consigo manter um conteúdo de qualidade no Instagram, no site e no LinkedIn. Então, eu prefiro
concentrar tudo no LinkedIn, que já é a ferramenta que eu já uso há muitos anos, para não ficar só para estar em tudo quanto é lugar e não gerar um conteúdo com qualidade, tá bom? Então, podem me seguir lá no LinkedIn, que lá eu posto vagas, eu posto dicas, conteúdo de currículo, orientação. Procuro responder a todos na medida do possível. Com certeza falho em algum momento, porque é muita coisa, né? Mas, assim, procurem realmente serem realmente o responsável pela carreira de vocês. Vocês têm várias ajudas de várias fontes. Façam networking e façam networking. Com certeza, com certeza. Eu contratei o serviço da Karine em 2017, 2016, 2017. E assim, ela conseguiu uma entrevista para mim em 3 meses, numa empresa offshore, que foi a Bourbon na época. E eu não consegui por culpa minha, porque eu não tinha o CER, porque como boa marítima, eu adiei fazer um curso. Ah, mas daqui não vou gastar esse dinheiro porque não vão me chamar. E me chamaram e o CER era para ontem e não teve diálogo com a recrutadora. Ela percebeu que eu estava enrolando ela me tirou do processo. Então, assim, investimento em curso, em certificado é fundamental. A vaga aparece da noite para o dia, quando você está menos esperando. Não existia vaga na Marinha Mercante em 2017. Apareceu uma através do programa do serviço de consultoria da Karine. E eu não estava pronta. E a minha recolocação, sempre falo que deveria ter sido 3 meses, pulou para... Na verdade, foram 10, né? Pulou para 10 meses e 20 dias. Então, assim, é a hora de gastar dinheiro com curso. É a hora de gastar dinheiro com curso. E não esperem ficar desempregado, gente, sabe? Não esperem o desemprego. Mantenha o network, mantenha. Olha o LinkedIn uma vez por semana. Coloca um alerta de vagas, sabe? Porque é muito ruim, vai gerando uma ansiedade, né? As contas vão chegando, o dinheiro vai acabando, o dinheiro acaba assim. Você recebe aquela rescisão gorda, né? Vai durar um ano. Porque acontecem imprevistos e o dinheiro vai. Então, assim, aí fica mais angustiante ainda a busca por emprego. Então, é importante se manter assim conectado, né? E manter o networking é fundamental, o LinkedIn bonito, um currículo bonito. Agora já faz um vídeo currículo, deixa aí, porque de repente alguém te liga e pede para amanhã, você vai ficar treinando e vai ficar ansioso para mandar rápido e tem prazo. Principalmente consultoria. Consultoria tem prazo. O cliente interno do RH da empresa também tem prazo. Mas a consultoria é determinante. A consultoria só vai ganhar do cliente quando ela fechar a vaga. Então, a consultoria, e às vezes, muitas vezes a empresa abre com várias consultorias. Ganha quem mandar o cliente melhor candidato primeiro, entende? Por isso que a consultoria tem essa dinâmica muito rápida. É isso aí, gente. Olha, Karine, agradeço demais a sua participação aqui. Foi excelente a live, maravilhosa, muitas dicas. O pessoal, pelo jeito, adorou. Não parou de chover coraçãozinho aqui do lado. Muitas perguntas, foi muito produtiva. Aprendi muita coisa também. É sempre muito bom conversar com uma profissional experiente. E principalmente de RH, que às vezes a gente fica com tanta dúvida do outro lado, né? É verdade. Eu desejo boa sorte a todos, sucesso. Lembre-se, o problema não é com vocês. Estamos num cenário caótico, atípico, mas isso não pode ser desculpa para que você não tome uma ação, né? Então, faça a sua parte e que as coisas vão começar a acontecer. Demora um pouquinho, como a Maria falou, mas o primeiro passo tem que ser dado. Com Desejo certeza. sucesso a todos. Boa sorte. Muito Saúde. sucesso também. Muito sucesso, Karine. Muito obrigada por ter aceito. E, gente, quem está acompanhando, essa semana, amanhã, eu vou entrevistar a Daniele Rocha, que trabalha na BZ. Quinta-feira, eu vou entrevistar a Letícia Fontes, que trabalha na V-Chips. E sexta-feira, eu vou entrevistar a esposa do Lucas Leonel, que vai contar todas as dicas de como foi essa saga dele de usar o LinkedIn de uma forma criativa para conseguir o embarque. Então, assim, vem muita dica essa semana para vocês e todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube e chama Sarto Oficial, tá, gente? Muito obrigada por terem acompanhado. Eles fãs maravilhosas, super atenciosas. Elas são das poucas que atendem no telefone, então são diferenciadas. Assim, eu realmente gosto bastante
da atenção e do cuidado que as duas têm. Sou bem fã delas mesmo. Agradeço bastante a atenção que elas dão a mim. Sou muito grata mesmo. Muito A grata. Daniela e a Letícia, elas são um doce, um doce. Gostosas, com certeza. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada, Maria, pelo convite. Eu adorei. Eu também. Um Beijão, beijo. gente. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por terem acompanhado a live. Beijão. Beijo.